Olá, muito bom dia, um excelente domingo a todos. É uma alegria estar aqui com você para apresentar a partir de agora o programa Amor Sem Limites. Eu sou Adriane Werner e nos próximos 3 meses nós vamos estar aqui apresentando com toda essa responsabilidade, mas também com um amor sem limites, apresentando aqui o programa e trazendo temas importantes todos os domingos aqui para você. E hoje nós já temos um tema importantíssimo. Vamos falar de síndromes raras, doenças raras. Você já ouviu falar, por exemplo, na síndrome de Williams? Atinge uma pessoa a cada 20 mil em todo o mundo. E hoje nós vamos entrevistar aqui o Dr. Rui Piloto, doutor em genética, que vai nos traçar um panorama geral sobre essas síndromes raras. Vamos falar também de estudos na área da psicologia, de como conviver com pessoas que têm essas síndromes raras. E claro, vamos trazer o exemplo de uma mãe que tem um filho de 17 anos com a síndrome de Williams. Como é, por exemplo, a educação de uma criança com essa síndrome? Tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente volta em um instante. Muito bem, este é o programa Amor Sem Limites, hoje falando sobre síndromes raras. Nosso convidado neste domingo, Dr. Rui Piloto. Muito bom dia, Dr. Rui. Bom dia, Adriana. Doenças raras, síndromes raras. Como é que as famílias devem estar preparadas para enfrentar esta situação, doutor? Bom, nenhum casal, ao planejar uma gestação, espera ter um filho afetado por uma doença rara. Mas, independentemente da condição de saúde financeira, econômica de um dado país, sempre vão existir doenças raras. É um número limitado de pessoas, mas mais ou menos 3 a 8% das pessoas que nascem têm alguma síndrome rara. E o que são doenças raras? O que é que a gente pode dizer que são essas doenças raras? A doença rara, o próprio nome já está dizendo, quer dizer, é uma doença que não tem uma frequência alta na população. São doenças que ocorrem, assim, uma em cada 2.000, 3.000 pessoas. A partir daí, é uma doença rara. Por exemplo, fenilcetonúria, que é uma doença detectada no teste do pezinho, é uma a cada 20, 25 mil crianças. Então, é considerada como uma doença rara. Quantas são as doenças raras já catalogadas, doutor? São muitas, não? São muitas. Existem aproximadamente 6.000 doenças raras já catalogadas, cadastradas e que estão sendo estudadas, né, do ponto de vista clínico, do ponto de vista genético, do ponto de vista terapêutico. Existem algumas doenças raras hoje que já têm, né, uma forma de tratamento, né? E é isso que a gente quer na medicina, tratar, fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E outro aspecto é trabalhar com a família, né? Porque a família, é muito importante eles entenderem o que é essa síndrome. E essas doenças têm algum traço comum? Por exemplo, elas têm um cunho neurológico, por exemplo? Uma boa parte dessas doenças raras, elas podem comprometer a parte intelectual. Então, são às vezes crianças que têm dificuldade de aprendizagem, têm dificuldade na linguagem, na fala, né? E pode ter um comportamento hiperativo. Então, algumas questões dessa são importantes porque tem que ter um programa adequado para que essa criança possa frequentar uma escola, possa frequentar uma classe, né, escolar e ver assim qual é o potencial da criança, até onde que nós podemos chegar com ela. Também para poder desafiar essa criança, estimular para que aprenda cada vez mais. De repente a criança pode ter uma dificuldade na escrita, né, mas ele
pode ter uma habilidade para uma área profissionalizante. Por que não trabalhar com esse jovem nessa área profissionalizante, onde ele vai ser muito mais realizado, né? Vai ajudar a família, vai conseguir uma inserção no mercado de trabalho, pode ajudar em casa. Então, eu acho que cada uma dessas doenças e cada um desses doentes, porque mesmo dentro de uma mesma doença, nem todos são iguais, eles podem ter uma variação no espectro fenotípico. Mesmo tendo a mesma síndrome, Exatamente. tem características diferentes. Se você encontrar 10 crianças com síndrome de Down, né, as 10 não vão ter a mesma característica. Down é também considerada uma doença rara, doutor? A gente vê bastante casos. A síndrome de Down é uma em cada 800 nascimentos. Então é um número grande já. Então, vamos dizer, não enquadra nesse conceito em torno de 1 para 2 mil, né, ou 1 para 20 mil. Mas eu acho que nesse grupo assim que a gente pode trabalhar, nada impede de pais, familiares de crianças com síndrome de Down participem desse estudo, porque isso só vem beneficiá-los. Claro. Não só a criança, como também os pais. E o que a medicina já descobriu, doutor, em relação a essas síndromes raras? Por exemplo, como é que surge uma nova doença rara? Muito bem. As síndromes raras, aproximadamente 80% delas, elas têm uma causa genética. Então, alguma alteração no componente genético que todos nós temos. Em suma, assim, seria na molécula do DNA, que está fazendo parte do cromossomo. Então, por exemplo, nas aberrações cromossômicas, nós vamos ter alteração para mais, alteração para menos, né? E isso nós temos que ter uma estratégia de investigação clínica e de diagnóstico. Novas doenças podem estar surgindo também, então? Exatamente. E eu agora, a senhora falando, me lembrei de um garoto com 16 anos de idade que veio ao nosso ambulatório no Hospital de Clínicas e que ninguém sabia o que era. E eu pedi um estudo cromossômico do menino e nós encontramos uma alteração no braço curto do cromossomo 13, faltando um pedacinho pequenininho. E o que não é surpresa? É que nunca foi descrita essa alteração no mundo. Não havia qualquer documentação parecida. Ou seja, é uma doença nova. E aonde que estão essas crianças? Estão nas escolas das APAES, que eu diria assim, 60% dos alunos que estão frequentando a escola de APAE não tem diagnóstico. Então nós temos que enfatizar a averiguação, né, a investigação clínica, laboratorial dessas crianças para esclarecer o diagnóstico. E esclarecendo o diagnóstico, nós podemos orientar os pais sobre a possibilidade de ocorrer novamente ou não essa síndrome. Curioso, não é? Bom, a gente está recebendo também aqui a Manuela Pimentel Leite, que é estudante de psicologia e que está desenvolvendo junto com o Dr. Rui Piloto um estudo bastante importante, não é, Manuela? Sobre o convívio e a análise psicológica da questão da síndrome de Williams. Conta um pouquinho do seu trabalho para a gente, o que é que você já descobriu, o que é que você está investigando? Bom, então a gente está fazendo um trabalho sobre a intervenção psicológica tanto com as famílias quanto com as crianças e adolescentes que têm a síndrome de Williams, né? Então é importante um acompanhamento psicológico desde a desconfiança, do início do diagnóstico, porque é um impacto para a família, né? Toda aquela expectativa em relação ao filho, né? Então é preciso ser trabalhado para uma reestruturação da família após o recebimento do diagnóstico. A família deve receber orientação psicológica, deve fazer terapia, por exemplo? Sim, é muito importante, né? E a terapia comportamental que é feita após o recebimento do diagnóstico, ela permite a seleção de comportamentos que vão da parte da criança, que vão permitir que ela se adapte melhor e tenha um aprendizado melhor, né? Porque a psicologia ela não vai se preocupar num primeiro momento com a doença, mas com a preservação e a continuidade do desenvolvimento da criança. Ou seja, com qualidade de vida. Qualidade de vida, isso mesmo. Né? Então é muito importante, até no caso da síndrome de Williams, as crianças possuem facilidades em algumas áreas, né? Elas têm uma habilidade musical que é nata já, então ajuda o aprendizado com músicas, né? Uma boa memória auditiva.
Então, estimulando isso, é possível um aprendizado e uma melhor qualidade de vida. Ótimo, Manuela. Muito obrigada por sua presença aqui com a gente. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas eu quero convidar você a participar do programa Amor Sem Limites. Mande sua pergunta, seu comentário como mensagem, como SMS, para o celular 4188630464. A gente vai fazer um intervalinho agora e na volta, além de continuarmos essa conversa importante com o Dr. Rui Piloto, vamos trazer o exemplo da mãe. A Luciane vai contar para a gente como é a descoberta, como é o momento da família, como é a convivência com uma pessoa que tenha uma síndrome rara. É um instantinho só, não saia daí. Estamos de volta com o programa Amor Sem Limites. Hoje falando sobre doenças raras. Nosso convidado, doutor em genética, Dr. Rui Piloto, contando pra gente o que são essas doenças raras, essas síndromes raras e como é que a família deve receber a notícia, como é que a família deve conviver com as pessoas e estar preparada para enfrentar a situação. Doutor, conta pra gente algumas características dessas doenças raras. Sei. Bom, geralmente são doenças, algumas podem ser detectadas ao nascimento, né? Outras logo depois do nascimento, e que são crônicas, algumas são degenerativas, né? Tem uma evolução, algumas bastante grave, e que, se diagnosticado precocemente, nós podemos dar um atendimento, né, de uma pessoa com uma doença e melhorar a qualidade de vida. Então as famílias devem estar muito atentas, não é, muito doutor? Atentas, porque a gente vê às vezes até um probleminha de vista, as famílias não percebem na criança. A que sinais as famílias devem estar atentas? Bom, um sinal importante é o atraso no desenvolvimento. É a mãe relatar que o bebê é muito molinho, que não está sustentando a cabeça, ou que demora para falar, ou que demora para andar. Então, qualquer atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né, é um sinal de alerta. E que ela tem que dizer, olha, eu já tive outros filhos e eu estou notando que o Antoninho é diferente. Né? E a gente está recebendo uma mãe aqui, a Luciane Passos. Muito obrigada por sua presença, Luciane. Quais foram os sinais que te chamaram a atenção? Então, a situação do Bruno, que vai completar 17 anos agora, a gente teve o diagnóstico dele com 1 ano de idade, né? Mas antes desse 1 ano de idade, ele já tinha feito uma cirurgia com 50 dias cardíaca, e uma das situações, da maioria, acho que até o Dr. Rui depois pode falar, sobre a questão de problemas cardiológicos, pessoas com síndromes raras, ou mesmo pessoas com síndrome de Down, né, que eu conheço várias, têm problemas no coração. E os médicos não indicaram meu filho para um geneticista, né? Depois ele já tinha feito várias cirurgias e nenhum médico indicou ele para um geneticista para fazer esse diagnóstico, né? Logo que ele completou 1 ano, não sei qual é o número da pediatra que eu estava nele, mas ele já tinha passado por neurologista, ele já tinha passado por vários especialistas, porque ele já tinha tirado um rim, enfim. E daí uma pediatra nos indicou, né, para um geneticista, e que esse geneticista aqui de Curitiba, colega do Dr. Rui, Dr. Salmo, fez o diagnóstico do Bruno fazendo eu acho que é bastante importante fazer esse parênteses, porque foi a fala do Dr. Salmo, que ele só fez o diagnóstico do Bruno naquele momento, né, porque ele tinha estudado fora do Brasil e ele tinha visto uma criança com síndrome de Williams. E o Bruno foi o primeiro diagnóstico em Curitiba
de síndrome de Williams. E não é uma doença, é rara, mas não é assim tão rara, não é, Luciane? É uma Corretamente. incidência relativamente grande. Corretamente, mas assim, após esse diagnóstico, eu tive contato fora de Curitiba, porque eu não conseguia também localizar muitas famílias em Curitiba, e vi situações assim, no Rio de Janeiro, em São Paulo, de familiares assim, com crianças com 15, 20 anos, né, e até mais, sem o diagnóstico. E até pais que são médicos que não tinham diagnosticado a criança com síndrome de Williams. Doutor Rui, qual é o recado, qual é o alerta, então, até mesmo para os seus colegas da área médica? Eu diria assim, que o alerta é que muitas vezes o médico tem que escutar um pouco a mãe. Da mãe dizer, olha, o meu filhinho é diferente. Né? Outra coisa, a criança que tem uma síndrome rara, em geral tem um facies que você pergunta para a mãe assim, mamãe, o Antoninho é parecido com os outros filhos de você? Ela vai dizer não, ele é diferente. Tem características físicas diferentes. No caso da Características síndrome de Williams, boca mais larga, pálpebra inchada. Isso, tem a parte do filtro bem plana. Mas o que mais chama atenção, e que eu digo não é crítica aos nossos colegas médicos, mas é assim, o defeito, alerta, não é? O defeito cardíaco que aparece na síndrome de Williams, que é a estenose supravalvular, é muito característico dessa síndrome. Então, o cardiologista mais expert, não só na área cardíaca, mas que tem essa visão global, de ver o paciente como um todo, não é só a área cardíaca. É pensar assim, puxa, estenose supravalvular, ele deve pensar onde que pode acontecer. Eu lembro muito bem que eu estudei uma doença rara também, que chama-se síndrome de Opitz, em que a criança tem fimose, né, e com a abertura do canal da uretra abaixo do local normal. E eu perguntei para o cirurgião, você olhou essas crianças que têm hipospádia, já olhou no rostinho deles para ver a distância entre os olhos? Porque essa doença é caracterizada por hipertelorismo e hipospádia. A partir desse momento, esse colega começou a encaminhar vários pacientes que tinham. Porque chamou a atenção. Porque chamou a atenção. Então, veja como isso é importante. Avisar, né, um recado aos neonatologistas, aos pediatras, que uma criança que tem mais de um sinal diferente, sempre imaginar que esse sinal diferente que está junto de uma mesma pessoa pode fazer parte de uma síndrome. Né? E não é demérito nenhum, né, você chegar e dizer, olha, eu vou te encaminhar para uma outra pessoa, porque eu não estou seguro em relação ao diagnóstico. Quantas vezes eu fiz de criança que veio com problema ortopédico